Olá, meus amigos, estamos em mais um episódio do podcast Polícia é Notícia, mais um produto aqui do canal do YouTube do Itatiaia Patrulha, o Polícia é Notícia, que é esse espaço de conversar com quem faz a segurança pública, né, os policiais, né, porque por trás das estatísticas, por trás de tudo, há seres humanos que colocam uma farda, colocam um distintivo, colocam, enfim, uma arma na cintura para combater a criminalidade violenta e para tentar transformar a nossa realidade, né, o nosso lugar, o nosso espaço em um lugar melhor. Hoje estou recebendo o delegado Alexandre Oliveira. Beleza, doutor? Tudo bem, Renato? Um delegado que está envolvido em casos marcantes e emblemáticos, né? Policial delegado desde 2008, doutor? Sim, março de 2008. E conta um pouquinho aí da sua trajetória. Eu trabalhei durante 20 meses na comarca de Minas Novas, onde lá eu fazia tudo, praticamente, dentro do serviço da Polícia Civil, exceto... O famoso faz tudo, né? Exceto habilitação de trânsito, eu não fazia, o resto eu te fazia tudo. Clínica geral, a gente chama. Foi um aprendizado. Sim, ali eu aprendi a ser policial. E depois veio pro DHPP? Depois do HPP, em novembro de 2009, trabalhei na Homicídios de Venda Nova, fiquei até 2011 em Venda Nova, depois fui para Homicídios Barreiro, dos delegacias, né, pesadas, né? Fiquei ali até 2016, perdão, e de 2016 a 2017 trabalhei também na Homicídio de Contagem, também, uma cidade também com muito violenta. E aí, 2017 até 2019, um período sabático, né? Meu pai ficou enfermo, né? Eu tive que ajudar minha mãe a cuidar dele. Trabalhei esse período no plantão de Mil das Neves e final de 2019 eu retornei para Homicídios na região do Barreiro. E agora o senhor está na Desaparecidos? Vou fazer um ano agora, no final do mês. Agora, doutor, vamos começar do caso mais recente, né? Que eu quero conversar com o senhor, claro, falar um pouco da sua vida também de policial, mas alguns casos emblemáticos, e a gente está aqui no olho do furacão do caso Leone, né? Esse jovem motorista de aplicativo, apenas 22 anos, motorista de aplicativo desde os 18, ou seja, né, completou a maioridade, já tirou carteira e foi trabalhar para ter uma vida digna, sustentar a família, e foi morto em um latrocínio, encontrado no Rio Itabirito. Um caso complexo e uma resposta rápida, hein, doutor? Sim, a gente abdicou das festas de fim de ano para se empenhar nesse caso. Eu e a equipe da DRPD, quero aqui citar os policiais civis, Cristiano, Francisco, Gláucia e a nossa assistente social Marluce. Essa equipe, sob a chefia do inspetor Célio e a doutora Índia, obviamente, né, chefe de todos nós, foram essenciais na rápida resposta desse caso. Porque quando a gente fala, o delegado, na verdade é uma equipe, né? Sim. Eu não trabalho sozinho, é um trabalho de equipe. Agora, doutor, nesse caso do Leone, chama a atenção o seguinte, né? A gente custa acreditar que foi um latrocínio, porque no final das contas levaram apenas moedas, né? É a maldade do ser humano, né? Sim. Consegui novas informações, Renato, sobre esse caso. Uma das envolvidas, a mulher que fez o acionamento do aplicativo, ela tem um ex-marido e ela ameaçou de morte esse ex-marido. Informações essas que eu quero aqui dividir com a equipe lá de delegacia de Itabirito. Eles também foram fundamentais na negociação desse caso. Deram apoio logístico e operacional no caso. Então a equipe lá de... a Pamela? Ou é a Jennifer? Que eu confundo as duas, né? É a primeira que você falou aí. Eles, assim, ela ameaçou de morte. Ameaçou de morte o ex-marido. Então, assim, e dentre os depoimentos tomados no interrogatório, a irmã dessa cidadã que você referiu aí disse que eles queriam o carro para que o principal cabeça matasse o filho dessa cidadã. A história inicialmente não pareceu com muita lógica, mas agora
se ela ameaçou o marido, parece que realmente o interesse deles era realmente obter esse carro para cometer esse homicídio na cidade de Rio Acima, do ex-marido. Para matar o ex-marido. Mas de qualquer forma é um latrocínio, porque queriam roubar o carro, né? Sim, é um objetivo, é uma motivação para um próximo crime, né? Só que foram tão vacilões que destruíram o carro todo, né? Sim, na fuga, na foi dispensando, na entrada de terra, eles bateram o carro, ficou sem o para-choque traseiro e não teve condições de seguir a viagem. E de qualquer forma, aí, né, diante desse cenário, acabaram levando apenas moedas, né? Moedas, eu também tomei o depoimento ontem do irmão do Leonel. Ele falou que o irmão tinha em torno de R$40 em moedas dentro do carro. Ou seja, né, doutor Alexandre, o senhor policial experiente, mas ainda choca essa banalização da vida, né? Demais, o menino é trabalhador, arrimo de família, perdeu o pai, a mãe entrou em depressão pela perda do pai e agora com a perda de um filho, parece que um outro irmão também já foi assassinado. É uma tragédia para essa família. Agora, doutor Alexandre, nesse caso específico foi fundamental também, né, e imagino que vários casos, né, o uso da tecnologia, né, o rastreador, né, do carro, também a questão do aplicativo, né? Essas duas coisas foram fundamentais. O rastreador do carro, né, indicou para nós toda a rota que ele fez no dia 29 e também a informação rápida do aplicativo 99, nos indicou as 3 últimas corridas, onde a gente viu que ele pega essa cidadã que você citou em 00:04, se dirige ali na região do Olhos d'Água, na Rua 4. Esses autores, eles não conhecem aqui a região de Belo Horizonte, eles citam o letreiro placa, né? Da loja Y. Que fica ali bem onde é o antigo letreiro da Mannesmann. Isso. Aí ele segue até Jardim Canadá, ele para no posto chefão ali no Jardim Canadá. Outra novidade para você, conseguir essas imagens agora de manhã. Ah, olha, tá vendo? Essas imagens realmente para fechar a tampa do caixão desse pessoal. Mostram eles certinho. Nas imagens, a dinâmica é o seguinte: o Leone para o carro à meia-noite 18, ele sai do carro para abastecer. Nesse momento, batendo com a dinâmica dos depoimentos, o principal autor, o adulto, sai da porta traseira, dá para identificar nas imagens, ele vai até a loja de conveniência, volta, o Leone abastece o carro, paga R$50, aí ele vai calibrar o pneu. E o Leone fica um bom tempo fora do carro e todos os autores dentro, combinando a estratégia da abordagem. O Leone chega a mandar uma mensagem. Nesse momento. Uma mensagem, que é pro colega dele de Uber, onde ele fala assim, a corrida tá meio pá, ou seja, a corrida tá perigosa. Tá meio estranha, né? Tá estranho. Aí, mesmo assim, o Leone recebeu um adiantamento de R$100, gastou 50 para abastecer, ele passa para calibra os pneus, e nessa movimentação do carro do poço a gente identificou a mulher que solicitou a corrida. Agora, o Josimar, né, ele e o adolescente que efetivamente enforcaram, né? Sim. E eles estão fortes, né? Tudo indica que foi tudo indica que o combinado era com os dois. O menor rateou na hora H, aí o Josimar pegou a camisa e o Josimar que puxou ele, mas o menor depois ajudou muita frieza, né, doutor? No enforcamento. Muita frieza, né, doutor? Sim. Aí eles rodaram 4 km com o Leone morto dentro do carro, né? As duas mulheres ali, elas tentam demonstrar que não sabia de nada, que não quer participar de nada, mas elas estavam na cena do crime. Quando a coisa apertou, elas fugiram, né? A namorada do menor não deixou ele enforcar. Ela narra esse depoimento, não deixou ele enforcar com a camisa, o Leone, passou a camiseta pro adulto. Então a gente vê que depois eles tentaram criar uma história cobertura, né, de fazer essa falsa ocorrência de do furto do celular, né, da mulher que justamente que pediu a corrida. Jogaram, né, o celular dela fora, tentaram se proteger. Todos estão envolvidos ali. Houve realmente uma união de vontades por o objetivo final, que era obter o carro para cometer esse outro crime. É um caso chocante que já entra para a história da crônica policial mineira, né? Infelizmente, vários casos de assassinatos de motorista de aplicativo, mais um, e esse aí um rapaz tão jovem, né, que perde a vida
de maneira cruel e estúpida, e uma resposta rápida aí, com o empenho de toda a equipe, né? Sim, o crime aconteceu no dia 29, já no dia 2 pro dia 3 a gente já estava com todos eles presos. E o latrocínio, é bom lembrar, né, doutor, não vai a júri popular, é uma pena pesada, né? De 20 a 30 anos. E aí, infelizmente, né, não sei se o senhor pode comentar, mas eu posso, a questão do menor que vai pegar no máximo 3 anos, né, de medida socioeducativa. Prorrogável por 6 meses. Pode se estender de 18 até 21 anos e a cada 6 meses tem que ser prorrogado. Mas é complicado, né? Sim. Agora, doutor, esse caso, né, já marcou, mas nós temos muitos casos para falar que o senhor, né, e sua equipe, claro, né, que é sempre um trabalho coletivo, mas o senhor teve à frente, e um caso que é emblemático é o caso da Pietra, né, que é aquela bebezinha que foi encontrada bem próximo ali da onde essa corrida foi. Exatamente. Onde aconteceu, né, bem próximo a esse letreiro da Y, na BR-040, ali à altura do Olhos d'Água. Debaixo do viaduto, né? Debaixo do viaduto, que foi a pequena Pietra, 1 ano e 5 meses, ao lado uma carta simulando que a mãe teria deixado, né, a Fernanda, que até então estava desaparecida. E ali é um trabalho dificílimo até os senhores chegarem a toda a trama, que foi aí um homem que tinha um relacionamento com a Fernanda, engravidou ela e não queria assumir, né? Conta pra gente, como é que foi pra começar a juntar esse quebra-cabeça? Esse caso, antes de falar, marcou a gente porque período de Covid, toda a equipe pegou Covid, o nosso subinspetor faleceu em decorrência do Covid, então é um caso que marcou demais a gente. Qual que é o nome dele mesmo? Dário da Costa Dário, Gomes. né? Além da própria criancinha, 1 ano e meio, né, uma criança que ela foi morta para tentar encobrir a morte de sua mãe, da Fernanda. Assim, a criança não fala, a criança não teria condições de explicar, de denunciar nada do que aconteceu ali. Foi morte exclusivamente para pagar os rasos do primeiro homicídio. Ele queria fazer o crime perfeito. Sim, e isso que acabou que nos ajudou a apurar o crime, o bilhete. Vamos chegar lá. A Fernanda, a filha da Fernanda, era fruto de um relacionamento extraconjugal, né? O marido Villani mora nos Estados Unidos, e o Villani tem 2 irmãos que são bandidos. Um, inclusive, respondia um homicídio apurado por mim aqui na Ventosa. Ironia da vida, né? Sim, e eles moravam lá em Congonhas, o Villani nos Estados Unidos, a família em Congonhas. O Villani ganhou na loteria, $1 milhão na loteria, estava investindo lá em Congonhas, comprando caminhão, e a família saiu da Ventosa e foi morar em Congonhas. E assim, a cidade pequena era motivo de muita vergonha e desonra para a família a presença da Pietra, porque todo mundo sabia, né, que o Villani era corno, porque essa conjugal. Então, assim, a Fernanda tinha muito medo do Rodrigo, do irmão, né, da própria família. Ela tinha medo da família do marido dela. E, assim, uma menina muito jovem, né, e ela cometeu um segundo erro de se relacionar com esse autor. A gente já pode falar o nome dele, que já foi denunciado, né, esqueci o nome dele agora. Guilherme, né? Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Esse advogado que trabalhava na Vale, ela se relacionou com ele e ela engravidou dele. Aí ela marcou para conversar com ele, e assim, esse foi o erro dela, né? Ela não deveria aceitar para conversar com ele fora da casa dela, e ela acertou conversar com ele dentro do carro, e ela contou que ele ia ter que assumir o filho, que ela estava grávida. Aí ele levou ela para um sítio que ele possui na zona entre Congonhas e... É o William, né? E William, em Conselheiro Lafayette. Aí lá eles tiveram uma discussão, ele teve um rompante de violência, ele deu um soco nela, ela bateu a cabeça na caminhonete, ele ficou desesperado, né? Ele deixou ela ali, agrediu também a Pietra, entregou para sua esposa. Ele deu um soco na Pietra, sim, né? Num bebezinho. Ela né? teve uma hemorragia intracraniana, entregou para sua esposa, e ele foi percorrendo todos os postos de combustíveis ali da cidade, atrás foi comprando combustível picado para não indicar nada, e atirou fogo na Fernanda, uma galhada que ele tinha no sítio dele, e o que sobrou ele jogou no rio,
no rio que corta as duas cidades, Conselho Lafayette e Congonhas. E até hoje, né, não foi encontrado o corpo, porque, enfim, não tem como mais. Mas né? nós encontramos o sangue na caminhonete, que subsidiou toda o Ministério Público denunciar. Em seguida, nesse período que ele estava destruindo o corpo da Fernanda, a Pietra ficou com a sua esposa e ela dopou a criança com um medicamento psicotrópico dela. Tem informações que na necrópsia da Pietra até assim foi encontrada uma pequena lesão aqui no pescoço que indica que a autora estava empurrando o comprimido para descer pela garganta. Goela abaixo. Nossa. E aí ele pegou essa criança, colocou no porta-malas do carro. Ele veio até Belo Horizonte. Ele não veio pela 040. Ele deu uma volta por Ouro Branco, Ouro Preto, Tabirito, Belo Horizonte, voltou pela Serra da Moeda para fugir dos radares da barreira da PRF. Tinha pedágio já na época? Tinha. Então. Nós conseguimos um radar inteligente entre Ouro Branco e Ouro Preto que flagrou o carro naquela madrugada. E assim, também fizemos a perícia nos 2 veículos, encontramos sangue também. E a prova principal foi o bilhete. Ele induziu no bilhete que ela estava fugindo porque ela tinha medo do cunhado, que eu citei aqui, o Rodrigo, e queria que entregasse a criança para o pai morar lá na Ventosa. Esse bilhete foi fundamental para fechar a tampa do caixão, porque o William era muito, muito cheio de si, né? Achava que ia ser impune, é um cara inteligente, um psicopata. Ele concordou em fazer um grafotécnico. E foi no grafotécnico que a nossa perícia criminal, que fez um trabalho excelente também, comparou com o bilhete e deu match, que ele só deu positivo. A letra, quem escreveu o bilhete, o William que escreveu o bilhete. Ele achou que iria conseguir burlar. E ele se vinculou justamente ao desaparecimento. E a letra do bilhete é diferente da letra dele. Né? Ele tentou fazer uns garranchos para simular, mas mesmo assim, porque é uma questão inata, né? A sua letra é uma questão inata. Você não consegue enganar seu cérebro. E as peritas fizeram lá um trabalho, assim, foi cansativo. Ele teve que escrever mais de 20 folhas. E aí foi nessa coisa, acabou se pegando o contrapé e foi... Ou seja, né, doutor, isso tudo que a gente está falando aqui é o trabalho investigativo para chegar no tribunal do júri e ter elementos, né, provas suficientes para condenação, né? Sim, a prova foi robusta. E o William, né? O que dizer dele? É um cara extremamente frio, meticuloso? Sim, muito frio, psicopata. Tivemos relatos lá que ele tinha envolvimentos com outra pessoa lá para praticar pequenos furtos. E ele confessou em algum momento o crime? Confessou. Confessou, né? Confessou. Depois que... Uma estratégia do advogado dele para livrar a sua esposa. Porque eles são primos, né? E assim, o mesmo que aconteceu com a Fernanda, meio que também aconteceu com o William e com a sua esposa, que são primos, né? E assim, esse fato de uma gravidez, a Fernanda está grávida do William, também ia causar assim, um grande abalo na família dele. Então o intuito deles foi esconder essa gravidez para não prejudicar, né, a moral da família. Ou seja, mataram, né, 2 seres humanos para manter as aparências. Sim. Também um crime muito grave. Muito grave. Uma barbaridade inominável. Agora, doutor, outro caso, e esse, né, também, nossa, emblemático demais, né, o caso Lorenza, né? Eu me lembro bem, uma sexta-feira da paixão, sim, né? Dia 2 de abril de 2021, sim, né? E Lorenza de Pinho, o corpo já na funeral house, pronto para depois ser cremado. E o senhor, conta pra gente, né? E o senhor vai lá e pega o cadáver, né? Como é que chegou essa informação pro senhor que tinha esse corpo lá e que as circunstâncias estavam estranhas? Sim, e esse caso a gente tem que, assim, colocar o poder das redes sociais, o WhatsApp, porque eu não conhecia a Sola Lorenza, a família dela, não conhecia o promotor de justiça, e a informação chegou para mim por meio dessa família desesperada, vendo que a sua filha, o pai, a filha e a irmã, e a outra irmã gêmea, ela ia ser cremada, e a irmã mora no Rio de Janeiro, o pai em Uberlândia, em Uberaba. Uberaba. Assim, desesperados, que vendo que ia ser cremado, sem ação, começaram a buscar
informações com os amigos, e aí chegou, tem um investigador de Juiz de Fora, que foi colega de Acadepol da minha investigadora Bárbara. Queria aqui também enaltecer o trabalho dela, que foi fundamental. Sempre um trabalho de equipe. Né? Sim, e aí ela me informou da situação, mas antes eu já tinha recebido uma ligação de um colega delegado, dizendo que tinha acontecido uma morte suspeita e a pessoa ia ser cremada. A minha experiência no homicídio ajudou nesse ponto, porque eu já antevi que se cremasse o corpo, a gente ia ficar só a narrativa da família. Ia perder a prova. A gente não ia conseguir comprovar a fala da família. Assim, chegou para mim a informação que ele era promotor, mas eu não conhecia uma das partes e não foi o que me moveu. Não foi nada pessoal. Foi realmente garantir, assegurar essa prova. Aí eu saí. Nesse dia ocorreram muitas mortes de Covid e acabou que ajudou a gente, porque o corpo não chegou a ser mexido na funerária, estava lá na fila. E eu saí em diligências, né? Inicialmente fui procurando imagens para identificar a funerária. Aí eu tive informação que a funerária era a Funhouse, na avenida ali Afonso Pena. Fomos até lá, identifiquei, me passaram o endereço do laboratório, o endereço errado ainda, mas aí um outro policial civil falecido meu, Fiuza. Hoje aqui a gente quer, é o dia das homenagens. Já tivemos duas aqui. Né? O policial Fiuza, quando ele faleceu, infarto, eu lembrei que o laboratório que ele foi, que a gente levou ele, era na mesma região onde me indicaram o endereço que estava o corpo da Lorenza. E dito e feito, achei o corpo lá. Aí eu pedi a declaração de óbito. E eu vi que o corpo da Lorenza, do peito dela até aqui, a raiz do cabelo, estava aquele vermelho roxo, aquele sangue concentrado. Isso é indicativo de asfixia, constrição, né? Constrição torácica. E vi que a declaração de óbito que foi colocada não condizia. O médico não poderia atestar aquele óbito, porque ele colocou lá que ele sugeria uma causa secundária como autointoxicação, ou seja, uma causa de suicídio. Nesse caso, apenas o IML pode atestar esse óbito. Mesmo sendo suicídio, só o IML poderia atestar. Né? O médico só pode, da família e do SAMU, só pode atestar óbitos de causas naturais. Né? E aí determinei acionamento do nosso rabecão e acompanhei a necrópsia juntamente com a chefe da KPP da época, hoje a doutora Letícia, chefe de polícia. E aí, doutor, a gente tem que botar algumas coisas aí na balança, né? Era um feriado, né? Uma sexta da paixão à noite e uma esposa de um promotor, né? Não é todo mundo que teria essa disposição de ir lá e peitar, né? Porque eu imagino que o André de Pinho não concordou em momento algum com isso. Né? Não, inclusive ele foi até o ML, né, naquela madrugada, ele assim, quase me peitou lá, a doutora Letícia que apartou. Aí eu fiz uma pergunta bem simples para ele, não me recordo agora, mas eu fiz uma pergunta bem simples para ele estava assim muito nervoso. Ele é uma pessoa que gosta ele é uma pessoa beligerante, né? Aí a doutora Letícia me apartou e passou a conversar com ele e tal. E aí a gente deu seguimento. Eu fiz uma comunicação de próprio punho, contando todas as situações. Com base nessa comunicação, foi encaminhado para o Ministério Público, porque mesmo ele estando inativo, em disponibilidade, ele mantém as prerrogativas do cargo de promotor de justiça. Aí, com base na minha comunicação, o Procurador-Geral de Justiça fez a representação de prisão temporária e busca e apreensão. Isso aí, a prisão 2 dias depois, no domingo. No domingo. Foi usado a CORE, né, o apoio laboroso da CORE, né, a nossa tropa de elite, né, de operações especiais. Foi utilizado lá, foi uma ocorrência muito difícil, porque... Haviam crianças. Ele tem 5 filhos, ele tinha uma arma de fogo, né? Era uma ocorrência tensa, né? Tensa. Até aquele momento, o chefe da CORE me disse que foi a ocorrência mais tensa que eles tiveram. Agora, doutor Alexandre, né? Aí foi condenado de maneira unânime pelo Tribunal de Justiça, né? Por desembargadores. Sim. Eu participei do julgamento como testemunha. Porque a defesa, por todo o tempo, tentou desqualificar o trabalho da Polícia Civil, né? O trabalho do senhor, falando que não tinha prova, que não era isso, que não era aquilo. Porém,
o Tribunal de Justiça, são desembargadores, são pessoas, né, não são leigos, votaram de maneira unânime. As provas eram robustas, Renato. O promotor de justiça, ele planejou bem o crime. Ele faz uma ligação, a ligação para o SAMU, a ligação para o Mater Dei foi gravada, entendeu? E assim, ele dá a entender que ela estava respirando, só que ela já estava morta. A necrópsia atestou. O promotor liga para o Mater Dei por volta entre 6 horas da manhã e 6h30. A necrópsia atestou que a morte se deu entre meia-noite e 3 horas da manhã. Então, quando ele ligou para o Mater Dei, ela já estava morta. Já estava morta há um bom tempo, né? Tanto que ele fala que deu 0, né? Ele fala que ela estava respirando, o oxímetro estava fraco, mas ela estava respirando. E a postura dele ao receber a ambulância não era condizente. Ele estava com uma bolsa tiracola igual que eu tenho aqui, na porta do seu prédio, assim, tenso, andando para lá e para cá, entendeu? Não era o marido desesperado para salvar a esposa. Ele teria que estar junto com a esposa, né? Agora, doutor, é um caso que marcou também a crônica policial para sempre de todo o Brasil, o caso Lorenza, mas algumas perguntas, na opinião do senhor, ficaram sem respostas? Olha, Renato, assim, eu posso declarar para você que se fosse eu o presidente dessa investigação, eu faria algumas coisas diferentes. Assim, não vai adiantar nada eu falar aqui agora para você, porque já foi julgado, né? Porque a investigação, o senhor começou, mas depois ficou a cargo do Ministério Público, né? Sim. Uma coisa que sempre vai ficar na mente de muitas pessoas que tiveram acesso a questão até que é delicado a gente falar, mas a gente tem que falar, né? A questão espiritual, né? Assim, ritualística. O senhor acha que essa vertente foi pouco explorada? Olha, assim, nos arquivos tudo que aconteceu da Lorenza, ela registrava nos diários dela. Lá nos diários dela, assim, tinha lá uma questão de uma ritualística, né? Uma ritualística lá com rosas brancas, vermelhas, cachaça. Né? Na Sexta-feira da Paixão, né? Ficou um mistério no ar, né? O casal posso falar que o casal frequentava, né? Um terreiro de Umbanda, né? São perguntas que vão ficar sem resposta. O sangue, né? Não sei se o sangue, é verdade. Onde foi parar o sangue? Essa questão do sangue também, a defesa bateu muito, falando que não tem nada disso, mas o certo é que na necrópsia não tinha, né? Literalmente, o médico legista, Dr. Marcelo Mari, ele declarou que ele teve que espremer o baço para retirar aquele sangue sólido, coagulado, para poder conseguir fazer os exames toxicológicos. Então e de pesquisa de... É um mistério que vai permanecer no ar, né? Sim. Mas de qualquer forma a justiça foi feita, né? Sim. Na opinião do senhor, a justiça foi feita? Foi feita. O senhor tem convicção absoluta que André de Pinho matou Lorenza? Absoluta convicção. Não tenho a menor dúvida disso. E agora ele está cumprindo sua pena, né? Sim. Agora, doutor, o tempo voa, a gente poderia falar de muitos casos, mas de maneira também falar aqui de um caso que foi emblemático, já na Desaparecidos, né? Porque a Desaparecidos tem isso, né? Muitos desaparecimentos acabam se tornando homicídios, né? Sim. É o caso Monique, né? É uma mulher, uma cabeleireira, enfim, que foi encontrada no Viaduto das Almas, né, doutor? Sim. Conta pra gente um pouquinho desse caso. Ela desapareceu, né? A mãe procurou a nossa delegacia no dia 15 de fevereiro do ano passado para denunciar o desaparecimento dela. Elas trabalhavam juntas numa feira e ela nunca deixou de trabalhar, de manter contato. E a mãe levou o suspeito, né? O Luiz Gustavo. E assim, ele estava muito nervoso. Que era o namorado dela. O namorado. E aí meu investigador, Francisco, identificou isso e me relatou. Ele estava muito nervoso. Em paralelo, a mãe me mostrou uma mensagem de WhatsApp que a Monique mandou para uma amiga, que ela ia no aniversário. A mensagem diz o seguinte: amiga, aconteceu uma coisa séria aqui. Estou indo na delegacia. Essa fala, delegacia, ligação para 190, é questão de alerta, pedindo socorro. Né? Dentro de casa, um casal, uma violência doméstica é evidente. Aí eu trouxe ele para ser interrogado na minha delegacia e a gente viu que ele realmente estava muito nervoso, entrou em algumas contradições
e fiz ele elencar os últimos passos que ele fez. Aí eu consegui estabelecer que no momento que a Monique mandou essa mensagem, ele estava no apartamento dela. Então, se aconteceu uma coisa séria, essa coisa séria foi com ele. Aí a gente tentou analisar o celular dele, ele não autorizou, apreendi o celular, e aí a gente iniciou a investigação. E nesse dia 15, aí que vem a parte mais assim sinistra, quando ele foi na delegacia, o corpo da Monique estava no apartamento dele e da família, no bairro Buritis. Ele ainda não havia jogado o Viaduto das Almas. Não havia jogado. Quando a gente apura esses crimes, a gente tem que entrar na mente desses criminosos. Na mente do vilão, né? E assim, jamais passar na minha cabeça que você acaba de matar a sua namorada, você vai colocar ela literalmente embaixo da sua cama, na sua casa. Isso jamais vai passar na minha cabeça. Mas a gente pode explicar isso. Depois a gente consegue explicar isso. O intuito dele era pegar um dinheiro que a Monique tinha na sua conta. R$25 mil. É uma conta digital. E ele chegou a fazer uma movimentação. Ele conseguiu tirar o dinheiro da conta poupança para a conta corrente. Mas na hora que foi da conta corrente para a conta dele ou outra conta, pediu reconhecimento facial. Então a gente acredita que ele levou a Monique para casa dele para pegar o celular e fazer para tentar fazer o reconhecimento facial. É a única explicação lógica que a gente consegue ter um caso desse. E aí ele enrola o corpo todo, né? Com colchão. Assim que ele sai da delegacia, ele marca um programa sexual com uma garota de programa. Ele paga R$1.000. Ele ainda foi fazer um programa? Mas era o álibi dele. Ele pagou R$1.000 por pernoite, foi com ela para um motel na região do Jardim Califórnia e falou assim com ela: eu vou ter que sair, mas você vai me esperar aqui. Aí ela declarou isso agora do programa, que ele sai 2h30 da manhã, volta às 5 horas. E é o tempo exato que dá para ele ir em casa, pegar o corpo da Monique e desová-la no Viaduto das Almas. E aí mais um caso solucionado, né, que chocou bastante, doutor. O tempo está meio voando aqui. E para finalizar, né, depois a gente vai ter que marcar uma segunda versão. Na Homicídios Barreiro, né, a região do Barreiro é notória por crimes envolvendo o tráfico de drogas, né? Guerras do tráfico de drogas, o crime organizado, Vila Pinho, Vila Semig, né? Região da Vila Bernadette, e claro, a Joana d'Arc, né? A notória guerra Joana d'Arc, Vila da Paz, enfim. O senhor teve um trabalho ferrenho contra os crimes, contra os líderes do crime organizado, né? Sim, na minha primeira experiência no Homicídios, eu cometi alguns erros, né? Assim, a gente tinha muita demanda, a gente só focava no homicídio e me relegava um pouco o tráfico de drogas. Tive alguns embates com a equipe com que eu trabalhava, que eles achavam que a gente não podia abdicar disso. E fazendo o meu meia-culpa, eu concluí que eles estavam certos. A humildade faz parte, a gente reconhece que erra em alguns momentos da carreira. Então, na minha segunda passagem, eu procurei corrigir esse erro. Eu fiz um trabalho voltado para combater o crime organizado. A criminalidade violenta. Aproveitando a vertente do homicídio, também combater o tráfico de drogas. E a gente teve um caso emblemático na Vila Bernadette. Baiano. O Baiano e a sua esposa advogada, onde a gente desarticulou uma quadrilha. Prendeu todo mundo. Né? Todo mundo. E a gente conseguiu começamos a comprovar como funcionava as informações, né? O leve trás, o pombo correio, era funcionar por meio de advogadas. São advogadas bonitas, jovens, recém-formadas, né? Elas começam a fazer aquele trabalho que eu falei, despachante de advogado, trabalho por advogada, visita o preso na cadeia, aí, né, o preso galanteia, começa a namorar, começa a usufruir os benefícios que o tráfico traz, que são dinheiro, e aí começa a trabalhar para o tráfico. E aproveita, né, do cargo de advogado, né, que você tem livre trânsito. O sigilo, livre trânsito, o sigilo, cliente advogado, você precisa saber o crime que o seu cliente cometeu para poder defender ele, e aí começa a participar. Começa a participar. É uma linha tênue e essa linha é cruzada, né? Começa a participar, começa a movimentar o dinheiro, né, começa a levar informação. E a gente conseguiu demonstrar isso. Eu trombei todas essas investigações com 4 advogadas. E aí o senhor conseguiu vários inimigos também, né? Sim. E essa gangue
da Vila Bernadette, né? O senhor desarticulou como um todo, né? Eu me lembro muito bem da operação. E tem também essa questão da Joana d'Arc, né? Que hoje, nesse ano de 2023, foi o epicentro da violência, né? Na região metropolitana, na guerra, famigerada guerra Joana d'Arc e Vila da Paz. E o senhor também tem muita história ali investigando os crimes da Joana d'Arc, e aí, no caso, o homem que é apontado como o patrão, que é o Rael, né? Sim, eu com a minha equipe aqui quero fazer uma homenagem a Flávia, a Bárbara e ao Léo. A gente conseguiu desarticular todos esses líderes. Na Vila Semig, nós tivemos um caso lá de homicídio, nós conseguimos desarticular os executores, o gerente e o mandante, que é o dono da boca. Na Vila Bernadette, na Joana d'Arc, na Vila da Paz, né? Todas essas regiões a gente atuou, a gente conseguiu desarticular essas pessoas. E de todos esses locais, realmente, o Israel Fraim Gomes é o indivíduo mais perigoso de todos eles. Ele tem uma história no crime, ele é respeitado no crime, ele tem uma ascendência, uma liderança na região dele, e eu posso dizer para você que nessa guerra, Vila da Paz, Joana d'Arc, ele saiu vencedor. Ele se encontra lá no Presídio Federal de Catanduvas, mas ele saiu vencedor na guerra. A informação que a gente tem é que ele dominou a Vila da Paz, né? Ele dominou e aumentou seus domínios. Hoje a gente pode dizer que é um dos maiores traficantes da região metropolitana? É um dos maiores traficantes da região metropolitana, associado ao Dalmo, né? Que o rebelde. Até então, na lista do Procura-se anterior, era o mais procurado do Estado. Agora, doutor, esse tipo de crime, né? O senhor bem disse, né? É um homicídio que você não pode investigar só o assassinato em si, tem que abrir o leque e investigar toda a quadrilha, né? Sim. É um trabalho complexo? Complexo, difícil. Mas eu tive sucesso porque o crime, o tráfico de drogas, ele se organizou, ele se associou. Eles perceberam que eles se associarem, eles conseguem, a logística deles de trazer a droga fica melhor. Eles fazem consórcios. Um consórcio, então esse consórcio fez uma união deles. Então, à medida que eu ia investigando um homicídio, a gente conseguia informações para o próximo homicídio, a gente conseguia fazer os vínculos criminais, e a gente conseguiu estabelecer muita prova subjetiva e objetiva, e isso que a gente conseguiu articular essas quadrilhas. Momentaneamente, eu não tenho aqui assim, o orgulho de falar que eu os articulei, momentaneamente sim, mas o próprio crime e o tráfico, ele se reorganiza. Há uma reorganização de forças e depois ele se restabelece. Mas pelo menos por um tempo quebrou as pernas, né? Sim, e criamos, né, o ódio desse pessoal com relação à minha pessoa. Faz parte, né, do trabalho policial bem feito, porque o cara é sinal que o senhor trabalhou. E eu não tenho medo de nenhum deles. É isso aí. Doutor Alexandre, o que o senhor diria para quem está assistindo aqui, né, e tem um sonho de ser delegado, tem um sonho de ser policial civil, né, o moço ou a moça jovem que estão vendo a gente aqui? Eu dou exemplo para você, o caso do latrocínio, o primeiro que nós comentamos, que está quente aqui. A gente começou de um irmão procurar a delegacia para relatar um desaparecimento. A gente acolheu essa pessoa, escutou o que tinha para falar, fizemos as nossas pesquisas, saímos a campo, diligenciamos e conseguimos prender 4 pessoas. E eu tive acesso a todo o trabalho que foi feito por mim, pelo delegado plantonista e da audiência de custódia. E tudo que foi feito saiu da gente. Foi uma repetição do que eu produzi anteontem. Fiquei virado 2 dias. Inclusive o Réveillon, né? Inclusive o Réveillon. Então tudo que a gente colheu ali, lá em Tabirito, que conseguimos reproduzir no boletim de ocorrência, foi reproduzido no flagrante e na audiência de custódia, começou do nosso trabalho. Assim, agora a frase de efeito, Renato. Nos meus 16 anos como delegado de polícia, eu nunca vi uma condenação criminal que não tenha laço no inquérito policial. Então tudo começa na delegacia de polícia, no inquérito portaria que o delegado baixa, onde a gente começa de um corpo, de um celular, de uma bucha de maconha e umas munições. A gente começa
é isso. A gente sai disso. Juntar o quebra-cabeças. Sai disso e chega até desvendar as circunstâncias do crime, a dinâmica, a motivação e a autoria. E aí dá uma resposta, né? Sim. Trabalhar na homicídios é muito gratificante, que permite a gente dar essa resposta para a sociedade e tirar esses bandidos de circulação. E a gente vê, eles temem mandado de homicídio. Porque eles sabem, né, que com a lei do Sérgio Moro, de 2019, metade da pena é trancado, regime fechado. Agora, doutor, e a gente também não pode iludir, né, quem quer entrar nessa vida e falar que é fácil, né? É feriado, abdicação de feriado, de folga, de momentos com a família, ameaças, são aí os espinhos, né? Sim, mas eles só nos fortalecem, porque a gente tem a compensação de deitar no travesseiro e o seu trabalho foi cumprido. Você serviu a sociedade, fez seu trabalho, você deu resposta para aquela família, né? A gente, na Desaparecidos, a gente quer achar, muitas vezes a gente acha as pessoas com vida. 10% a gente não consegue, mas esse que a gente não consegue, pelo menos a gente encontra o corpo e se foi um desaparecimento violento, a gente tenta já, em alguns casos a gente conseguiu, a gente mostra para a família quem foi o responsável pela sua morte. Agora, doutor Alexandre, para finalizar, né, a gente falou de tantos casos, o seu, né, qual que o senhor acha que foi o mais marcante que o senhor trabalhou e conseguiu solucionar? O da Pietra, posso dizer, é um caso que marcou a gente pela questão do Covid, né, todo mundo a dificuldade em também casa, né, a gente, assim, um dia a gente saiu com toda a equipe, fomos lá para Congonhas para ouvir a suspeita, que ela estava recém-operada. E aí a gente voltou, todo mundo pegou Covid, e aquele medo, não tinha vacina, e aquele medo que ia acontecer com a gente, né? E, infelizmente, o meu inspetor, o Dário da Costa Gomes, ele era hipertenso, faleceu em relação ao Covid, e foi o caso mais emblemático. Muito obrigado, então, doutor Alexandre, pela participação aqui no Polícia é Notícia. Força e honra, viu, irmão? Amém. Obrigado. Te espero aqui no próximo podcast. Curta, compartilhe, mande para todo mundo e espero que vocês tenham gostado.